Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós estamos no nosso diário espiritual e também nós estamos no nosso tempo da Quaresma. E no dia de hoje eu gostaria de falar de uma leitura para que nós, assim, aprofundemos um pouquinho o nosso caminhar, o nosso peregrinar quaresmal. E o livro que eu escolhi para que nós, assim, pudéssemos ler nessa Quaresma é um livro da Divina Comédia, né? Ou seja, a Divina Comédia ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, ela fala sobre o inferno. Na terceira parte, ela fala sobre o céu. E na segunda parte, que é a parte que nos interessa aqui, ela fala sobre o purgatório. E eu peguei esse livro porque eu acho que é de conhecimento de vocês que eu tenho um grande apreço, eu, Padre André, né, tenho um grande apreço pela figura de C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele tinha um grande carinho por Dante Alighieri, apesar de cronologicamente estar a uma distância, né, relativamente até considerável. Dante Alighieri está na Itália, no século XIII, portanto idade medieval, né? E Lewis está na Irlanda no século XIX, né? Então completamente distantes, né? Como repito, na cronologia, mas estavam muito unidos na maneira de pensar. As obras de C.S. Lewis, né, vai muito na linha de Dante. É uma fantasia, mas uma fantasia que tem um quê de verdade e uma realidade, né? E Dante, ele vai falar sobre o purgatório com uma linguagem bem, assim, literária, né? Uma literatura rica de beleza, mas não só de beleza, mas também de fonética, né? E ele vai falar sobre a transformação do ser humano. E é interessante que nessa transformação do ser humano, Dante, ele usa o seu amigo Virgílio. Virgílio, que nada mais é do que a própria razão humana. E talvez aqui já vale a pena nós abrirmos um parênteses, né? Muitas vezes nós queremos sim seguir um caminho espiritual, mas com a nossa razão, com o nosso intelecto, com a nossa faculdade da inteligência, né? Isso é, assim, um grande empecilho, né? Sim, claro, foi Deus que nos concedeu essa faculdade de raciocinar, de pensar, mas Deus também nos concedeu o dom da graça. Então é necessário nós termos a vontade de pedir sempre a graça, para que nós sejamos iluminados por ela, para que nela possamos sim trilhar o caminho da santidade. Feche parênteses. Então Dante, no seu livro Divina Comédia, ele vai nos apresentar esse caminho, esse percurso, né, até os céus. E é interessante nós percebermos de maneira assim bem sucinta, nós percebemos que Dante, quando ele chega no purgatório com seu amigo Virgílio, né, esse Virgílio, repito, é a razão, né, ele chega ali, ele se depara com 3 degraus para subir até o purgatório. O purgatório para Dante é uma montanha, né, e nessa montanha tem 7 estradas. Essas 7 estradas são 7 pecados capitais, né? E para poder chegar nesse portal, nessa passagem, né, existe 3 degraus. É interessante que já tem logo no início
um anjo com uma roupa cinza, né? Mostrando então as cinzas, né? Nós celebrávamos semana passada, que ele recorda a penitência. E esses 3 degraus, ele depara no primeiro degrau com uma pedra que lembra um mármore, que é clara, né? E essa pedra clara, Dante ele vai dizendo que é a pessoa que confessou, e confessou de maneira sincera. Mas lembremos que a confissão, ela perdoa os pecados, mas os efeitos do pecado permanecem na pessoa, né? E depois, aqui não vem ao contexto, mas fazendo penitência, jejum, orações, súplicas, fazendo indulgências, né? Que vai aliviando a pena dessa pessoa. A confissão, ela perdoa, mas o efeito permanece. Então, através do jejum, penitência, mortificação, indulgências, é que essa pena, essa consequência do pecado, ela é tirada, ela como posso dizer assim, ela é absolvida, né? Pois bem, aí tem a segunda pedra, o segundo degrau que ele encontra. É uma pedra mais escura, né? Ele fala que é a pessoa que confessou sinceramente, mas com um coração contrito, né? Que teve ali verdadeiramente um arrependimento. E depois, no terceiro degrau, ele fala de uma pedra que tem um teor meio que vermelhado, né? Ou seja, a pessoa que confessou de maneira sincera, com um coração contrito, mas com um coração com ardor de penitência. Esse vermelho vai lembrar a penitência dos mártires, né? E aí, Dante, então, ele encontra as estradas. E olha que interessante as estradas, né? Eu até marquei aqui para poder falar para você, né? Não falar de maneira errônea, né? Na primeira estrada é a purificação do orgulho, né? As pessoas que estão nessa estrada, elas estão carregando pedras sobre as costas, sobre os seus ombros, e elas têm dificuldade de locomover, né? A segunda estrada é a purificação da inveja. E essas pessoas que estão ali naquela estrada têm os olhos costurados, ou seja, os olhos tapados para a graça divina, mas os olhos abertos para as coisas do mundo, né? No terceiro momento, na estrada, é a purificação da ira, né? Há pessoas que ali estão, elas estão caminhando sobre névoa, ou seja, sobre algo que é maleável, né? Mas algo que traz um certo frio para as pessoas. Então, essa é a purificação da ira. Mas no quarto momento tem a estrada da purificação da preguiça espiritual, ou seja, as pessoas que têm uma falta de zelo, né, pelas coisas divinas, mas têm um grande apreço, uma grande pressa para as coisas humanas. Depois a quinta estrada, que seria a purificação da avareza, referente às pessoas apegadas a bens materiais. Uma sexta estrada, a purificação da gula. E aqui é interessante essa estrada, porque Dante coloca pessoas que estão com fome, estão com sede, e estão caminhando ao lado de árvores frutíferas, né? Mas as pessoas, elas não conseguem pegar o fruto, né? Elas não conseguem pegar o alimento, né? Porque elas estão pesadas de si própria. E esse peso é a gula. E a sétima estrada, assim terminando, é a purificação da luxúria, que é os desejos carnais, presentes no homem e presentes na mulher. Então, eu deixo aqui a dica dessa leitura, né, que ela é muito rica, muito profícua, com uma literatura assim medieval, mas uma literatura muito bela, para que nós vivamos bem esse tempo quaresmal. É Deus que disse, né? Sede santos. É isso que nós precisamos ser, santos.
Então, nessa quaresma, façamos aquilo que o próprio Jesus ele nos ensinou, né? Durante seus 3 anos de ministérios. Sede santos, porque o meu Pai do céu também é santo. Que Deus abençoe você, o seu propósito quaresmal. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela possa lhe ajudar a vencer as dificuldades desse tempo quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.